Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente através desse vídeo. Quero trazer para vocês hoje uma palavra que está em Mateus capítulo 19. É um seguimento de tantas outras que eu já trouxe no vídeo e que o que mais tem se debatido hoje dentro das igrejas e fora delas. Quero falar com vocês a respeito de casamento é vitalício. Esse é o tema de hoje. E eu quero ler com vocês Mateus 19, do 1 ao 9, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes visto que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém? Mas eu quero aqui me ater no texto principal que mais as pessoas usam para querer permanecer no segundo casamento ou simplesmente se divorciar do seu cônjuge, que é o versículo 9, onde Jesus diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, olhe bem, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. As pessoas estão usando esse texto aqui como sendo uma cláusula para a pessoa poder casar de novo, divorciar e casar de novo. Eles estão pegando um texto isolado e criando uma doutrina. Primeiro que aqui fala de duas palavras separadas, prostituição, porneia. E Jesus logo fala em adultério, mocheia. Então ele está separando as palavras aqui, não está usando só mocheia e nem só porneia, mas porneia e mocheia. Porneia quer dizer o seguinte: porneia, ela é prostituição, ela é imoralidade, ela tem vários sentidos. Tudo que é imoral é porneia. E mocheia só se refere a adultério, isso no grego. E Mateus foi escrito em gregos, ou seja, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, Jesus está tratando aqui de um assunto, primeiro que nem era, ele estava falando a respeito da igreja. Nós temos que entender o seguinte, que os fariseus chegam até Jesus e colocam Jesus contra a parede. No entender dele, eles estavam colocando Jesus Cristo contra a parede. Eles vieram para tentar Jesus, para ver o que Jesus ia responder. Ah, mas então por que, se o Senhor diz que no princípio não era assim, e o que Deus uniu não separe o homem, então por que Moisés deu carta de divórcio ou de repúdio? Porque na verdade o texto fala repúdio. Eu já vou citar o texto para vocês. Jesus
ele respondeu àqueles homens que estavam tentando a ele, ou seja, os saduceus e os fariseus. Simplesmente Jesus respondeu a eles: por causa da dureza do coração deles, Moisés consentiu que eles fizessem carta de repúdio, ou permitiu. Ele não mandou eles dar carta, ele permitiu, devido à dureza e à maldade do coração do ser humano. Por causa disso, ele permitiu a carta de divórcio. Mas não é o mandamento de Deus, nunca foi. Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele não aceita a separação. Deus não uniu o casal para separar. Deus uniu o casal para viver até o fim das suas vidas. Para isso Deus uniu. Foi Deus que constituiu o casamento antes de qualquer lei. Antes de existir qualquer lei, ele constituiu o casamento lá no Éden. Lá foi o início de tudo. Mas as pessoas pegam o texto de Mateus para que eles achem uma saída para divorciar. Ora, se a pessoa se cometeu algum pecado sexual ali, eles entendem que se a pessoa traiu, então eles podem se divorciar e casar de novo. Primeiro que aqui não está falando de adultério, gente. Esse texto se refere ao que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Refere-se à lei, ao que acontecia, o que os fariseus e os saduceus queriam saber era a respeito daquilo que Moisés falou lá no 24:1, Deuteronômio, a respeito da lei, a respeito da lei do divórcio, da lei do repúdio. Ele não estava se referindo à igreja, estava falando com a igreja, estava falando a respeito do que acontecia na lei. E só é citado essa lei do repúdio, do divórcio, unicamente, uma única vez, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Não tinha nada a ver com a igreja, mas sim o que ele estava respondendo era a questão da lei, que os fariseus estavam tentando pegar Jesus de alguma forma para ver se ele ia falar algo contra a lei. Então, vamos lá para o 24 de Deuteronômio, para nós podermos entender um pouquinho e comentar a respeito desta palavra. Olha o que diz o texto. Quando um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela se achar coisa feia, ele fará um escrito de repúdio e lhe dará na mão e a despedirá da sua casa. Observa bem, irmãos, como que funcionam as coisas. Primeiro que não se está falando aqui de um adultério. Na lei mosaica, o adultério gerava o quê? A morte. Então, aqui está falando que o homem não se agradou de alguma coisa da mulher, pode ter alguma coisa feia ou indecente, até mesmo, vamos dizer assim, se ela tinha um hábito pecaminoso na forma de falar ou na hora do sexo, e que não agradou o marido, sabia que não era santo, e vamos usar esse exemplo. E ele simplesmente despediu a mulher, deu-lhe carta de repúdio. Que as pessoas têm que entender que repúdio é uma coisa, quer dizer apolú, lá no grego. E divórcio quer dizer apostation, é outra palavra. São duas coisas diferentes. Mas enfim, divórcio ou repúdio só acontecia por algo indecente, não por adultério. Primeiro que se a mulher adulterasse, ela seria morta e não teria carta de divórcio. Vamos ver? Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 23. Ou melhor, Deuteronômio 22 e versículo 22 diz assim: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher que assim
e a mulher que assim deitou com o homem, e assim tirará o mal de Israel. Então, o adultério, a pena pelo adultério era a morte. Então, não foi pelo adultério, mas foi por algo que desagradou o homem, seja no quesito sexual ou não, mas algo que desagradou o homem. E por causa disso, ele repudiou sua mulher. Porque se fosse por adultério, na lei não tinha perdão, morria. A sentença era a morte. Simplesmente assim. A sentença era a morte. Agora, se nós... alguém pode dizer, mas então vai ver que o homem casou e descobriu que a moça não era virgem. Também não. Porque no versículo 21, no versículo 20 em diante, de Deuteronômio 22, diz assim: porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirará o mal do meio de ti. Se você for ler o contexto desse texto que eu li, você vai entender que está se referindo a um homem que acusou a sua mulher de não ter sido virgem, e aí o pai provou que ela era virgem, e aí segue então no versículo 20 e 21, dizendo o seguinte, que se ela não fosse virgem, ela era levada até a porta da sua cidade, da sua casa, e lá era apedrejada e morta, também era morta. Então, se o homem casasse com a mulher e descobrisse que não era virgem, era morte também. Não ia fugir da questão morte. Então, para se entender que esse texto aqui não está falando de adultério, e nem o texto de Mateus. Não está falando, então, não, você simplesmente houve um adultério, agora eu posso me separar, posso casar de novo, que está tudo certo. Não, não pode não. Não pode, porque o casamento é um só, é vitalício. Não tem meio termo. Ou você fica casado, ou você fica separado para sempre, mas sem poder casar. A Bíblia é clara quando diz, o casamento é até que a morte vos separe. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, e do versículo 1 ao 3, eu quero ler para vocês aqui. Romanos, capítulo 7. Só um momentinho, irmãos. Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Esta está ligada ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas a lei do marido. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. A Bíblia é clara, só tem um meio de você se separar e estar livre para casar. Se um dos cônjuges falecer. Caso contrário, não há como você se separar. Não há como você viver uma vida e com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher. Infelizmente não. O que está acontecendo hoje? As pessoas pegam o texto isolado de Mateus e não observam, eles não vão lá para Deuteronômio 24:1, eles não observam que ali Jesus está falando, está dando uma resposta aos fariseus, e ele já pega o texto isolado e ele já leva para a questão houve traição, então vamos separar. Não, houve traição, vamos perdoar. É difícil, é duro, pode demorar, pode ficar afastado, separado por um tempo? Pode. Mas para Deus tudo é possível para que esse casamento venha a ser restaurado.
Meus irmãos, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é a banalização do divórcio, enfim, estão divorciando à torto à direita. Agora, observamos o seguinte, Deus ele uniu duas pessoas para que eles estivessem unidos até a morte. Deus ele não instituiu o casamento para que houvesse separação. A partir que você deixou teu pai, tua mãe, se uniu a tua esposa, se tornou uma só carne. Você se uniu ao teu esposo, se tornou uma só carne. Sabe o que acontece hoje, lamentavelmente está acontecendo hoje? É que as pessoas estão repudiando sua mulher por qualquer motivo. Simplesmente, não gosto mais e separam. Não estão levando a sério. Mas o mais triste de tudo isso, irmãos, é que a igreja é que está assim. Os divórcios, a mesma porcentagem que está no mundo está dentro da igreja. O casamento, a questão do casamento, a questão da separação, do ensino para não se separar, não é só para o povo cristão, é para todos. O casamento foi Deus que criou, foi Deus que constituiu, e essa lei é para todos, independente de ser cristão ou não. O casamento, ele é vitalício. Agora, a tristeza que está acontecendo hoje é que pastores famosos, eu não sei por que esse termo, pastor famoso, mas infelizmente hoje é moda. Pastores famosos defendendo essa praga chamada divórcio. Lá, se o irmão não está contente, a irmã não está contente, fazer o quê, né? Deus é amor e nós vivemos no tempo da graça, então tudo bem, que vão ser felizes lá com outro companheiro, com a outra companheira. Isso é uma enganação do diabo, gente. Não tem retorno, não. O adultério é pecado. O adultério leva à morte, porque a Bíblia diz que nenhum adúltero herdará o reino de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que esse tipo de pecado Deus odeia. Aí o pastor famoso lá citou o seguinte, não, mas o único pecado que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado leva à morte, é só ele ler Romanos, a não ser que não tenha na Bíblia dele, mas na minha tem. Se ele ler Romanos, ele vai entender que todo o pecado leva à morte. O pecado, agora deixa eu explicar, todo pecado não confessado e não deixado para trás leva à morte. Se você permanecer na mentira, você vai para o inferno. Se você permanecer no adultério, você vai para o inferno, então vai levar à morte. O que fala-se do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é que uma vez que você pecou, blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta mais orar e nem arrependimento. Você não vai ser perdoado. Mas o pecado do adultério você é perdoado a partir que você se arrepende. Agora, se arrepender não é continuar no pecado, se arrepender é deixar do pecado. É deixar. Não é pegar o texto de Mateus e fazer dele um texto para pretexto, para você continuar no erro. Agora, senhores pastores, que estão ensinando essa imundícia para o povo, volte-se para Deus, se converta, entregue seu coração a Deus. Vocês estão doentes espiritualmente, estão levando milhões de pessoas ao fundo de poço espiritualmente falando, estão levando pessoas ao inferno, porque isso não tem outra palavra. Existem só dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O outro caminho lá é o caminho da perdição, e muitos pastores estão ensinando esse absurdo, que é o divórcio, que é a separação, que é ter um outro relacionamento, um segundo casamento, está tudo certo. Desde que seus templos estejam superlotados de pessoas e que tenham dízimos gordos e que tenham uma arrecadação muito boa, a igreja está tudo bem. Nós não viemos aqui nessa terra para isso. Deus tem levantado um remanescente para levar a palavra viva do Senhor, para levar o evangelho santo, o evangelho verdadeiro. O que vocês estão levando é anátema.
É outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. No evangelho de Cristo tem lugar para separação, não tem lugar para segundo casamento. Não tem lugar, Deus só permitiu, ou seja, Deus só permite para aquele que ficou viúvo. Ele está livre para se casar, como Paulo deixou muito claro, você está livre da lei do marido porque ele morreu, então pode casar-se, ou vice-versa. Então, Deus está, é muito claro, a Bíblia está cheia da palavra do Senhor, de versículos que diz, não pode se casar. Daí pega um único texto isolado, ou dois textos, como o de Mateus 5,32, que é o mesmo, que se você for ver o contexto, é o mesmo texto a respeito do que Jesus está falando em Mateus capítulo 19, 9, e pegam para pretexto para poder usar isso para pecar, gente. Saia deste mundo de pecado, pastores, acordem, pregue a palavra viva, não adianta você estar aí porque vocês têm milhões de seguidores, são homens famosos, mas é que adianta isso ir para o inferno, porque vocês estão levando multidões para o inferno, vocês estão levando pessoas para o inferno, em vez de ganhar almas, vocês estão perdendo as almas, o diabo é que está feliz com isso, porque vocês estão ensinando, pastores pousando para foto junto com o seu amigo que contraiu uma nova família, e vocês estão aplaudindo tudo isso, ah, que maravilha, olha lá o fulano, olha o cantor, olha o artista, o famoso aí da gospel dá vontade de cuspir mesmo, porque esse mundo gospel está podre. O que nós precisamos é ter um encontro real com Cristo, nós precisamos se aproximar de Cristo, e viver uma vida fiel na presença dele, e não confundir as coisas. Nós não podemos repudiar a nossas esposas, e nem as esposas repudiar o seu marido. Se nós um dia fizermos aliança, nós temos que cumprir até o fim essa aliança. Se você acha que não tem jeito mesmo, que é algo muito sério, que você não pode viver com o teu marido, então você vai viver sozinha até o final, até que ele morra, ou até que um dos dois morra, mas não pode se casar de novo. Se você casar de novo, você está cometendo adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Irmãos e irmãs, o casamento é um só. Não existe dois casamentos, não existe duas alianças, existe uma única aliança, aliança que Deus deixou muito claro que aquilo que ele uniu, não separe o homem, nenhuma lei neste mundo pode separar você, pode vir a lei dos homens divorciar você, mas perante Deus você não está divorciado, perante Deus você não está livre para se casar, porque o teu cônjuge está vivo e você só pode casar se ele estiver morto. Portanto, pode vir a lei do homem fazer o que quiser, mas o que prevalece é a lei de Deus. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está nessa situação, lute contra, volte para o teu cônjuge, volte para a tua família, lute para salvar o teu casamento, lute pelo teu casamento. Não aceite nada daquilo que não está nas escrituras, nada daquilo que o homem tem jogado a você e tem simplesmente pegado texto isolado e colocado goela abaixo para que você aceite e viva uma vida de erros. Eu digo para vocês, eu já passei por tudo isso e eu luto há muitos anos na palavra de Deus para fazer o certo, para fazer o correto, porque o correto é estar como Deus determina que nós estejamos. Casamento é vitalício. Irmãos e irmãs, eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir e não gostam de dar ouvidos a esse tipo de vídeo, mas eu digo para vocês, enquanto Deus me der vida, eu vou pregar a verdadeira palavra de Deus. Se Ele me levantou para pregar o evangelho vivo e puro, e o casamento é único, não existe meio termo. Você, meu irmão, minha irmã, que sofre, que às vezes está desesperado, é melhor você até sofrer agora, até passar um momento de tristeza agora, do que passar a eternidade no tormento, na tristeza, na angústia. Jesus te ama, Ele quer que você esteja com Ele, Ele quer que você seja abençoado. Jesus te ama e quer um casamento abençoado.
Jesus te ama e quer abençoar a tua família. Jesus te ama e por isso Ele está falando com você. Talvez você não teve coragem de tomar uma decisão. Talvez você está em adultério há muitos anos e você não conseguiu tomar uma decisão porque o teu pastor é a favor disso. Porque o teu pastor tem o segundo, terceiro, quarto casamento. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Deus, Ele não falha, Ele não erra. Olha para Deus porque Deus muda a tua vida. Olha para Deus porque Ele é aquele que te salva e que te liberta. Deus, Ele tem um amor especial por você. E por isso Ele está falando com você através de mim hoje, um humilde servo, mas um humilde servo que leva a palavra verdadeira de Deus. Portanto, não aceite a prostituição na tua vida, não aceite o adultério, não aceite nada daquilo que não provém de Deus, mas entrega a tua vida ao Senhor. Arrepende do seu adultério, arrepende dos seus pecados, volte para a tua casa, volte para o teu marido, volte para a tua esposa. Em último caso, se não houver uma reconciliação, se um deles nunca quiser, permaneça fiel ao Senhor até o fim, mas não se una a ninguém, se una só a Jesus Cristo, e Ele com certeza vai te abençoar. Lembre-se, o casamento é para todo sempre, ou seja, até que um deles estejam vivos, até que um deles morram. Se o marido ou a esposa morrer, então você está livre. Caso contrário, você não está, meu irmão, minha irmã. Quero que Deus te abençoe muito. Quero que Deus estenda as mãos sobre você e derrame graça sobre a tua vida, sobre a vida de todos vocês que estão nessa situação, para que vocês busquem vencer essa luta que é terrível, que está atingindo a igreja de uma forma terrível. E não olhe para esses pastores, líderes famosos que estão no erro. Olhe para Jesus Cristo, porque com certeza eles vão pagar um preço muito alto, vão dar a conta do sangue de muitas ovelhas que hoje estão no pecado devido a ensinamentos falsos, errôneos deles. Adultério, já só de falar já vê que é uma palavra totalmente ruim, algo que foi adulterado. Então, o teu casamento foi adulterado, o teu casamento foi mudado. Você tem que permanecer como Cristo te chamou. E o casamento da forma que Deus criou. Se você deixou teu pai e tua mãe, se uniu a tua esposa, o teu esposo, você se tornou uma só carne. Permaneça assim até o fim, até que Deus chame ou os dois ou um dos dois. Mas permaneça fiel até o fim. Deus abençoe vocês. Espero que vocês entendam a questão do casamento. Eu não trouxe um estudo para vocês, apenas citei alguns textos aqui para que vocês entendessem. Mas quero com certeza que vocês lutem pelo casamento de vocês e não permaneçam no adultério e não aceitem isso na vida de vocês. Não importa quem é o teu pastor, não importa se ele é famoso, não importa mesmo. O que importa é você fazer a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.